O som das taças de cristal tilintando ecoava pelo salão luxuoso, mas o ar estava pesado, carregado de uma tensão invisível. No centro daquele cenário de ostentação, um homem poderoso e arrogante acreditava ser o dono do mundo. Ele ria alto, exalando o cheiro forte de uísque e charuto, humilhando a garçonete que apenas tentava fazer o seu trabalho. O que ele não sabia era que aquela jovem, com um passado marcado pela dor e pela perda, não era feita de vidro. Ela era feita de aço. Em questão de segundos, a música parou. O silêncio tomou conta do ambiente. A garota de avental branco caminhou até o palco, segurou o microfone com firmeza e olhou nos olhos da elite da cidade. As palavras que saíram de sua boca não apenas destruíram a carreira do político mais temido da região, mas também desenterraram um segredo de família tão obscuro e chocante que mudaria o destino de todos para sempre. Para entender como Mariana chegou àquele palco, precisamos voltar no tempo. Ela cresceu nas ruas estreitas e esburacadas de um bairro periférico de São Paulo, onde a garoa fria parecia lavar as esperanças das pessoas. Sua mãe, Dona Célia, trabalhava como camareira em um motel barato às margens da rodovia Presidente Dutra. O dinheiro era escasso e a vida era uma batalha diária contra a fome e a invisibilidade social. Mariana nunca conheceu o pai. Sempre que tocava no assunto, sua mãe desconversava, desviando o olhar para o chão, como se guardasse um fantasma no peito. O que Mariana sabia era que Célia, antes de limpar quartos, havia sido parteira, uma profissão que abandonou misteriosamente logo após o nascimento da filha. Crescendo sem privilégios, Mariana aprendeu a endurecer a pele contra as piadas cruéis dos colegas de escola rica, onde conseguiu uma bolsa de estudos. Ela enfrentou o luto absoluto quando perdeu a mãe para um câncer agressivo, lutando nas filas desumanas do sistema público de saúde. Sozinha no mundo, com apenas um vira-lata resgatado das ruas como companhia, ela encontrou refúgio trabalhando no Ouro e Brasa, o restaurante mais sofisticado da capital paulista. Ali, sob as luzes douradas e o cheiro de alta gastronomia, ela tentava reconstruir sua vida, sem imaginar que os fantasmas do passado estavam prestes a cruzar as portas de vidro daquele salão. O cheiro de carne assada com ervas finas e o aroma adocicado de reduções de vinho dominavam a cozinha caótica do restaurante Ouro e Brasa. Era o estabelecimento mais prestigiado do bairro dos Jardins, uma área nobre da grande São Paulo, onde o luxo respirava em cada esquina. As panelas de cobre tilintavam contra as chamas altas dos fogões industriais, criando uma sinfonia rítmica e frenética. O calor era quase insuportável, mas Mariana não se importava com as gotas de suor que se formavam em sua testa. Ela secou o rosto rapidamente com as costas da mão e ajeitou o avental impecavelmente branco, alisando o tecido de algodão para garantir que nenhuma ruga estragasse sua apresentação. Seus olhos castanhos, profundos e observadores, refletiam a determinação implacável de quem conhecia o peso da sobrevivência nas ruas da metrópole. Para uma jovem órfã que morava de aluguel em um bairro humilde na Zona Leste, onde o som dos trens noturnos era constante, aquele emprego era a única âncora que a impedia de afundar na miséria. O salário base era justo, mas as generosas gorjetas deixadas pelos clientes ricos eram o que realmente garantia o pão na mesa e a dignidade no final do mês. A correria ao seu redor era constante e vertiginosa. Garçons passavam apressados, equilibrando pesadas bandejas de prata, carregadas de taças de cristal reluzente e pratos elaborados com uma precisão cirúrgica. Mariana respirou fundo, absorvendo a energia caótica do lugar. Ela amava a dinâmica do restaurante. O ambiente luxuoso e polido contrastava brutalmente com a sua realidade fora dali, mas ela se movia por entre as mesas com a elegância natural de uma verdadeira profissional, pronta para enfrentar mais uma longa noite de trabalho duro. O proprietário do restaurante, seu Roberto, um homem na casa dos 60 anos, de cabelos grisalhos e olhar severo,
porém extremamente justo, observava toda a operação de seu posto próximo ao bar. Ele conhecia o potencial de Mariana melhor do que ninguém. Em um mundo corporativo repleto de bajuladores e pessoas superficiais, ela era a única funcionária que tinha a coragem de dizer a verdade, nua e crua. Se um prato saía com o tempero errado, ou se a disposição das mesas prejudicava a passagem, ela não hesitava em reportar o problema diretamente a ele, olhando nos olhos. Essa honestidade rara e valiosa conquistou o respeito absoluto do velho empresário. Naquela tarde específica, o restaurante estava de portas fechadas para o público em geral. Um famoso cirurgião plástico da elite paulistana havia alugado o espaço inteiro para celebrar o seu casamento suntuoso. A tensão pairava no ar como uma nuvem carregada antes de uma tempestade de verão. A equipe inteira sabia que a noite exigiria perfeição absoluta e que nenhum erro mínimo seria tolerado pelos convidados ilustres. Enquanto arrumava os guardanapos de linho egípcio, Mariana ouviu sussurros nervosos entre as outras garçonetes. O burburinho indicava que, além de médicos e empresários, o evento contaria com a presença do prefeito Osvaldo, o político mais temido e poderoso da região metropolitana. Ele era conhecido não por suas boas obras, mas por seus escândalos abafados e por sua postura intimidadora. Mariana apertou os lábios, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O instinto lhe dizia que aquela noite exigiria dela uma paciência de ferro, pois lidar com homens que se achavam deuses nunca terminava de forma pacífica. Enquanto polia as taças de cristal, até que brilhassem sob a luz dos lustres, a mente de Mariana começou a vagar por caminhos dolorosos de seu passado. Ela se lembrou de sua infância solitária na periferia, onde o céu parecia sempre cinzento e opressor. Sua mãe, Dona Célia, era uma mulher de rosto marcado pelo cansaço extremo e mãos calejadas pelo uso constante de produtos de limpeza baratos. Célia trabalhava como camareira em um motel de beira de estrada na rodovia Dutra, enfrentando turnos desumanos de 12 horas ininterruptas. O dinheiro que ela trazia para casa mal cobria o aluguel do pequeno quarto e sala onde viviam, com paredes descascadas que cheiravam a umidade e mofo durante as fortes chuvas de janeiro. Mariana cresceu em um silêncio melancólico, esperando a mãe voltar do trabalho no meio da noite, muitas vezes adormecendo no sofá rasgado com a televisão chiando fora do ar. A ausência de uma figura paterna era um buraco negro em sua história. Sempre que Mariana perguntava sobre o pai, os olhos de Célia se enchiam de lágrimas contidas, sua respiração falhava, e ela mudava de assunto abruptamente, correndo para lavar a louça ou arrumar gavetas já organizadas. Esse mistério corroía a alma da menina. Ela queria saber se tinha os olhos dele, se o formato do seu sorriso era a herança de um homem que ela nunca viu. Mas o único segredo que conseguiu arrancar de vizinhas fofoqueiras foi que Célia, antes de se tornar faxineira, havia sido uma parteira muito respeitada. Por que uma mulher deixaria uma profissão tão nobre para limpar quartos sujos de motel? Essa era a pergunta que ecoava na mente de Mariana todos os dias. A dor do passado se intensificava quando ela lembrava de seus anos escolares. Graças ao seu esforço intelectual impressionante, Mariana havia conseguido uma bolsa de estudos em um colégio particular de alto padrão no centro de São Paulo. Mas o que deveria ser uma bênção rapidamente se transformou em um pesadelo psicológico. Os corredores daquela escola eram dominados por adolescentes fúteis, filhos de banqueiros e grandes empresários, que desfilavam com roupas de grife importadas e motoristas particulares. Mariana, por outro lado, usava uniformes desbotados, sapatos gastos cujas solas ameaçavam descolar a qualquer momento, e carregava cadernos comprados em promoções de supermercado. O contraste era gritante, e a crueldade dos adolescentes era implacável. Eles a apelidaram de mendiga, riam de seu lanche simples e a excluíam de todos os trabalhos em grupo. O bullying era uma faca afiada que girava diariamente em seu peito.
A pior humilhação aconteceu na 8ª série, durante a preparação para a peça de teatro de fim de ano. Mariana havia decorado todas as falas da protagonista, uma fada corajosa, e ensaiado durante semanas no espelho quebrado de seu banheiro. Mas na véspera da apresentação, a filha de um dos maiores patrocinadores da escola exigiu o papel. O diretor, temendo perder o financiamento de luxo para o novo ginásio de esportes, simplesmente retirou Mariana da peça sem nenhuma explicação plausível. Ela se escondeu atrás das cortinas de veludo empoeiradas do palco e chorou silenciosamente, sentindo que o mundo inteiro estava conspirando para mantê-la rastejando na lama da exclusão social. Foi naquele momento de escuridão profunda que uma luz inesperada surgiu em sua vida escolar. A professora Helena, responsável pelas aulas de teatro e literatura, encontrou Mariana chorando atrás das cortinas. Helena era uma mulher de presença forte, cabelos cacheados volumosos e uma voz que comandava respeito instantâneo. Ela se abaixou, limpou as lágrimas do rosto sujo da menina e a puxou pela mão com firmeza. A professora marchou até a sala da direção com a fúria de uma tempestade. Os gritos que ecoaram por trás da porta de madeira maciça da diretoria ficaram marcados na memória de Mariana para sempre. Helena ameaçou expor a corrupção pedagógica da escola para a mídia, caso a aluna mais talentosa fosse trocada por uma garota sem talento apenas por causa do dinheiro de seu pai. O diretor cedeu, pálido e derrotado. Mariana não apenas recuperou o seu papel, mas entregou a atuação mais brilhante que aquela escola já havia visto. Após o sucesso da peça, Helena sentou-se com ela nas arquibancadas vazias do pátio e compartilhou sua própria história de superação. Ela contou como também havia vindo de baixo, enfrentando o preconceito de uma sociedade que valorizava mais o berço do que o cérebro. A professora ensinou a Mariana que a vida era como um palco impiedoso. As pessoas ricas podiam até comprar os melhores figurinos, mas o talento genuíno, a resiliência e a força de vontade não tinham preço. Aquelas palavras se tornaram o escudo protetor de Mariana contra o mundo cruel que a cercava, moldando o seu caráter de ferro. Infelizmente, a alegria e o encorajamento trazidos pela professora Helena não duraram para sempre. A formatura do ensino médio finalmente chegou, um dia que deveria ser de festa e celebração. No entanto, Mariana não tinha dinheiro para comprar um vestido de gala ou pagar o ingresso do baile luxuoso que ocorreria em um clube fechado. Pior do que a falta de recursos, era a falta de vontade de olhar para os rostos arrogantes dos colegas que a atormentaram por anos. Em vez de ir à festa, ela comprou um pacote de pipoca barata e caminhou até o parque do Ibirapuera. A noite estava fria e estrelada. Ela sentou-se à beira do lago escuro, observando o reflexo das luzes da cidade na água tremeluzente. Alimentar os patos em silêncio absoluto trouxe a ela uma paz reconfortante. Ela respirou o cheiro de grama úmida e prometeu a si mesma que construiria uma vida da qual se orgulharia, longe daquela toxicidade. Mas o destino, sempre implacável, preparava o seu golpe mais devastador. Apenas um mês após a formatura, Dona Célia desmaiou no trabalho. O diagnóstico caiu como uma bigorna enferrujada sobre as costas da família. Câncer renal, em estágio avançado. Os hospitais públicos do SUS estavam superlotados, com macas nos corredores gelados e um cheiro nauseante de éter e desespero. Mariana passou noites em claro sentada em cadeiras de plástico duro, segurando a mão frágil e trêmula da mãe, enquanto ouvia os gemidos de dor de outros pacientes abandonados à própria sorte. Os remédios eram caros demais, absurdamente fora do alcance de qualquer salário que Mariana pudesse arranjar, fazendo faxinas diárias no bairro. Os últimos dias de Dona Célia foram de uma agonia insuportável de assistir. A mulher forte que outrora esfregava chãos com vigor, estava agora reduzida a pele e ossos, com os olhos fundos e sem brilho,
perdidos em um ponto invisível na parede descascada do quarto de hospital. Mariana gastou cada centavo que tinha, vendeu os poucos móveis da casa, fez dívidas impagáveis com vizinhos, tudo para comprar analgésicos que apenas prolongavam o sofrimento inevitável. Em uma madrugada chuvosa, onde os trovões faziam as janelas velhas do hospital vibrarem, Célia segurou o rosto da filha com as mãos geladas. Com a voz fraca e rasgada, ela murmurou palavras que assombrariam Mariana para sempre. Ela disse que a vida não era justa, mas que a filha tinha uma força interior capaz de mover montanhas. Célia pediu perdão por seus segredos, mas não teve fôlego para revelá-los. Naquela mesma noite, a máquina cardíaca disparou um som contínuo e agudo. O coração da ex-parteira parou de bater. Mariana gritou pelos corredores implorando por ajuda, mas já era tarde demais. O enterro foi rápido, melancólico e cruelmente simples em um cemitério municipal lotado, debaixo de uma chuva fina que molhava a terra vermelha. Apenas algumas antigas vizinhas compareceram. Quando o coveiro jogou a última pá de terra sobre o caixão de madeira barata, Mariana sentiu que uma parte de sua própria alma havia sido enterrada ali. Ela estava completamente sozinha no mundo, sem família, sem dinheiro e com um apartamento cujo aluguel estava atrasado há 3 meses. A necessidade de sobreviver forçou Mariana a engolir o luto e secar as lágrimas de forma abrupta. A ameaça de despejo era iminente e o proprietário do pequeno apartamento já batia na sua porta todos os dias, exigindo o pagamento atrasado. Sem dinheiro até mesmo para pagar a passagem de ônibus, ela começou a caminhar quilômetros pelas avenidas de São Paulo debaixo do sol escaldante, distribuindo currículos impressos em papel barato. O suor manchava suas roupas simples e seus sapatos causavam bolhas dolorosas em seus calcanhares, mas ela não podia parar. O desespero era um combustível poderoso. No entanto, as portas se fechavam uma após a outra. As empresas exigiam experiência prévia, cursos extracurriculares caros ou uma aparência que gritasse elite. A frustração ameaçava esmagá-la. Até que, em uma tarde de exaustão profunda, com os pés sangrando e o estômago roncando de fome, ela parou em frente à imponente fachada de vidro do restaurante Ouro e Brasa. O letreiro dourado brilhava sob o sol da tarde. Havia uma pequena placa na porta dos fundos indicando a vaga para garçonete. Mariana respirou fundo, ajeitou a blusa amarrotada e entrou pela entrada de serviço. O cheiro de ingredientes frescos a deixou atordoada. Foi ali que ela encontrou seu Roberto, que analisava planilhas em uma mesa de inox. Com a voz trêmula, mas com o olhar faiscando de determinação, ela suplicou por uma chance. Ela prometeu limpar o chão com uma escova de dentes, se fosse preciso, revelando que a fome e a urgência de viver eram suas maiores qualificações. Impressionado com a postura da jovem, seu Roberto decidiu dar a ela a oportunidade que mudaria sua vida. A adaptação no Ouro e Brasa foi meteórica. Mariana transformou sua dor em uma ética de trabalho inabalável. Ela decorou o cardápio complexo em tempo recorde, aprendeu a harmonizar vinhos com pratos requintados e dominou a arte de sorrir, mesmo quando seus pés gritavam de dor após 12 horas em pé. O mais surpreendente era o seu talento natural para lidar com o público. Enquanto as outras garçonetes temiam os clientes arrogantes e mal-humorados, Mariana usava sua inteligência emocional para desarmá-los. Ela antecipava desejos, sugeria os pratos mais caros com uma naturalidade encantadora e sempre mantinha uma postura respeitosa, porém firme. Em poucas semanas, ela se tornou a funcionária favorita de muitos executivos que frequentavam o local. Eles faziam questão de ser atendidos apenas por ela, deixando gorjetas tão altas que, em apenas 2 meses, Mariana conseguiu pagar todas as dívidas do aluguel e encher a geladeira de sua casa com alimentos que antes só via em revistas. Pela primeira vez na vida, ela estava comprando carnes de primeira,
queijos de qualidade e frutas frescas. Seu Roberto observava o sucesso da garota com um sorriso discreto. Ele começou a delegar a ela pequenas tarefas administrativas, ensinando-lhe sobre fluxo de caixa e gestão de estoque. A relação entre os dois passou de patrão e empregada para a de um mentor e sua aluna mais promissora. Apesar do sucesso financeiro e do respeito conquistado, o vazio deixado pela morte de sua mãe ainda ecoava nas paredes frias de seu pequeno apartamento quando ela chegava de madrugada. Foi durante uma dessas madrugadas solitárias, ao voltar do trabalho, que a vida de Mariana ganhou um novo sentido emocional. Ela caminhava por uma rua mal iluminada, cortando caminho por um terreno baldio tomado por mato alto e lixo acumulado. O vento gelado do inverno paulistano cortava seu rosto e a garoa fina começava a encharcar seu casaco. De repente, ela parou de andar. Um som fraco, quase imperceptível, quebrou o silêncio da noite. Parecia um choro fino, um lamento desesperado vindo debaixo de uma pilha de caixas de papelão encharcadas. O instinto de proteção falou mais alto que o medo do escuro. Mariana ligou a lanterna do celular e se abaixou, afastando o lixo úmido com as mãos nuas. O que ela viu partiu seu coração em 1000 pedaços. Um filhote de cachorro, sujo de graxa e lama, tremia violentamente de frio e fome. Seus ossos marcavam a pele fina, e seus olhos grandes e assustados imploravam por misericórdia. Ele não tinha forças sequer para latir, apenas emitia um gemido cortante. Algumas pessoas haviam passado por ali horas antes, cobrindo os narizes e ignorando o sofrimento da criatura. Mas Mariana sabia exatamente o que era ser invisível e abandonada pelo mundo. As lágrimas se misturaram com a chuva em seu rosto. Sem pensar 2 vezes, ela tirou o próprio casaco quente, envolveu o filhote trêmulo, apertou-o contra o peito para transferir o calor de seu corpo e correu para casa. Naquela noite fria, as almas de 2 seres quebrados se encontraram na escuridão. Ao chegar em seu modesto apartamento, a primeira missão foi salvar a vida do pequeno animal. Mariana correu para o banheiro, ligou o chuveiro na temperatura mais morna e confortável que pôde e começou a banhar o filhote. A água que descia pelo ralo era negra, grossa com sujeira e fuligem da rua. Com movimentos suaves e cheios de ternura, ela massageou a pele do cachorrinho, retirando carrapatos e nós do pelo, que começava a revelar uma cor branca e caramelo encantadora. O animal parou de tremer aos poucos, sentindo-se seguro nas mãos daquela estranha. Depois do banho, ela o secou com uma toalha felpuda e correu para a cozinha. Não havia ração, é claro, mas a geladeira agora estava cheia. Ela pegou algumas fatias de mortadela de qualidade, esquentou um pouco de leite integral em uma panela e misturou com miolo de pão fresco, criando uma papa nutritiva e saborosa. O filhote devorou a comida em segundos, lambendo o prato de cerâmica até que ele brilhasse. Com a barriga cheia e redonda, o cachorrinho soltou um bocejo longo e engraçado, deitou-se aos pés de Mariana e dormiu profundamente, roncando baixinho. Ela sorriu, sentindo uma paz que não experimentava desde que sua mãe adoecera. Ela decidiu chamá-lo de Paçoca, devido à cor de seu pelo agora limpo. A presença daquele pequeno ser vivo transformou o ambiente do apartamento. O silêncio sepulcral foi substituído por patinhas correndo pelo piso de taco de madeira e latidos agudos de pura alegria. Mariana não estava mais sozinha. No dia seguinte, durante a pausa para o café no restaurante, Mariana comentou com seu Roberto sobre o resgate da noite anterior. Os olhos do velho empresário brilharam com uma intensidade incomum. Para a surpresa dela, o homem rígido e severo abriu um sorriso largo e bateu no balcão com entusiasmo. Ele revelou que também era apaixonado por animais resgatados e contou a história de como havia tirado seu próprio cachorro, um vira-lata imenso chamado Rex, de debaixo das rodas de um caminhão na Avenida Paulista anos atrás. A conversa fluiu de forma tão natural que as barreiras profissionais pareceram desaparecer momentaneamente.
Roberto desabafou, com a voz levemente embargada, que sua esposa Beatriz era uma ativista ferrenha da causa animal e que Rex havia se tornado o centro da vida deles. Mas nas entrelinhas daquela conversa calorosa, Mariana percebeu uma profunda tristeza escondida nos olhos do patrão. Toda a equipe sabia do drama silencioso de seu Roberto. O casal nunca conseguiu ter filhos. A dor da infertilidade era um fantasma que rondava o casamento deles há décadas, um vazio que nem todo o dinheiro e sucesso do mundo poderiam preencher. Quando Mariana percebeu que o assunto estava levando o patrão para um lugar sombrio em sua mente, ela, com sua habitual empatia, mudou habilmente de assunto, elogiando a nova decoração do salão. Roberto respirou fundo, grato pela sensibilidade da garota, e autorizou que ela levasse as sobras de carnes de primeira do restaurante para alimentar Paçoca. Aquele pequeno gesto de bondade solidificou a lealdade inquebrável entre os dois. De volta ao presente, o salão do Ouro e Brasa estava impecável, aguardando os convidados do casamento do renomado cirurgião. A decoração era um espetáculo à parte. Lustres de cristal derramavam uma luz quente e dourada sobre as mesas redondas. Os arranjos de orquídeas brancas exalavam um perfume suave que se misturava ao cheiro dos pratos finos que começavam a sair da cozinha. Mariana fez uma última ronda pelas mesas de sua seção, garantindo que cada garfo estivesse milimetricamente alinhado. O som de motores potentes começou a ecoar do lado de fora. Valetes engravatados corriam pelas calçadas para estacionar as BMW, Porsches e Mercedes que paravam em frente à entrada principal. A alta sociedade paulistana começou a invadir o recinto. Mulheres em vestidos de alta costura, que custavam mais do que Mariana ganharia em anos de trabalho, desfilavam pelo salão, exibindo joias brilhantes e sorrisos plastificados. Homens com ternos sob medida e relógios caros conversavam em voz alta sobre ações na bolsa e viagens para a Europa. Mariana e sua equipe se posicionaram estrategicamente, oferecendo bandejas de prata com taças de champanhe francês borbulhante. A postura da garota era perfeita, o sorriso no rosto era cortês, mas seus olhos examinavam cada convidado. Ela sabia que precisava ler o ambiente. Clientes daquele nível eram imprevisíveis, capazes de causar um escândalo por causa de uma gota de vinho derramada. A noite estava apenas começando, e o ar já estava impregnado de arrogância e perfumes importados que quase sufocavam. A atmosfera do restaurante sofreu uma queda drástica de temperatura quando as portas duplas de vidro se abriram com violência. O burburinho alegre parou quase imediatamente. O prefeito Osvaldo havia chegado. Ele não andava, ele marchava. Era um homem corpulento, de rosto vermelho e expressão eternamente entediada e autoritária. Ao seu redor, um séquito de seguranças armados com ternos pretos e fones de ouvido formavam uma muralha humana intransponível. A presença dele trazia consigo um cheiro ácido de poder corrupto, misturado com charutos cubanos e um álcool forte que ele já havia consumido antes mesmo de chegar à festa. O prefeito era o tipo de político que acreditava que a cidade inteira era o quintal da sua casa. Empresários locais abaixavam a cabeça e sorriam nervosos quando ele passava, temendo represálias em seus negócios. Osvaldo escolheu a melhor mesa do salão, uma que oferecia visão privilegiada do palco e estava isolada o suficiente para garantir sua privacidade, mas central o bastante para que todos notassem sua presença. Os seguranças se espalharam pelos cantos escuros do restaurante, vigiando cada movimento. Mariana observou a cena do balcão, sentindo um gosto amargo na boca. O homem exalava impunidade. Suas histórias de assédio, desvio de verbas e crueldade com subordinados eram lendas urbanas conhecidas por todos os garçons de São Paulo. Seu Roberto, percebendo a tensão, ficou tenso em seu posto, mas como dono do estabelecimento, ele não podia fazer nada além de garantir que o serviço fosse impecável. O pesadelo estava prestes a começar.
Assim que o prefeito Osvaldo despencou sobre a cadeira estofada, exigiu serviço com um estalar de dedos arrogante. O destino cruel quis que aquela mesa ficasse exatamente na seção sob a responsabilidade de Mariana. Sua colega, Camila, segurou seu braço com força no corredor que levava à cozinha, com os olhos arregalados de pânico. Ela sussurrou tremendo que o prefeito era um monstro, lembrando a todos do incidente no mês passado em um bistrô concorrente, onde ele havia jogado um prato de risoto quente no rosto de uma funcionária novata, simplesmente porque o ponto da carne não era do seu agrado. Mariana respirou fundo, sentindo o peito apertar, mas forçou um sorriso profissional. Ela era corajosa. Ela havia sobrevivido à miséria, à perda da mãe e à fome. Um político embriagado não a faria recuar. Equilibrando uma bandeja reluzente, ela se aproximou da mesa com passos firmes. O cheiro de uísque barato misturado com o suor frio do prefeito quase a fez engasgar. Antes mesmo de ela oferecer o cardápio, Osvaldo esmurrou a mesa, fazendo os talheres de prata pularem, e exigiu uma garrafa da melhor cachaça envelhecida do local, acompanhada de um prato massivo de picanha sangrando. Ele sequer olhou para o rosto dela, tratando-a como se fosse uma peça de mobília invisível. Mariana anotou o pedido em silêncio absoluto e caminhou rapidamente para a cozinha, sentindo os olhares pesados dos seguranças queimando em suas costas. A noite estava se transformando em um campo minado, e qualquer passo em falso poderia ser fatal. As horas avançaram, e a banda de jazz começou a tocar no palco, enquanto o jantar era servido. A cada copo de cachaça que Osvaldo engolia como se fosse água, sua postura se tornava mais animalesca e imprevisível. O rosto dele estava inchado, os olhos injetados de sangue varriam o salão com um desprezo palpável. Quando Mariana retornou à mesa para limpar os pratos sujos de gordura e ossos, o assédio começou de forma explícita. O prefeito fixou o olhar malicioso no corpo da garçonete, sorrindo com os dentes amarelados. Com a voz pastosa e arrastada, ele começou a fazer comentários de baixo calão, insinuando absurdos em um tom alto o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Ele falava sobre como o uniforme dela estava muito comportado e se ofereceu para levá-la a um de seus apartamentos de luxo para ensinar-lhe como a vida de verdade funcionava. O sangue de Mariana ferveu. Suas mãos agarraram a bandeja com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. O instinto de jogar a sujeira na cara dele latejava em suas veias, mas ela mordeu a língua com força, lembrando-se das lições de sobrevivência da professora Helena. A elite observava a cena de rabo de olho. Cirurgiões ricos, empresários poderosos e madames cobertas de diamantes desviavam o olhar, fingindo não ver a humilhação escancarada. A covardia coletiva enojava Mariana ainda mais que o bafo alcoólico do prefeito. Os seguranças riam cinicamente, incentivando o patrão a continuar o show de horrores. O ambiente luxuoso havia se transformado em uma arena brutal, e ela era a presa solitária. A paciência estoica de Mariana atingiu seu limite físico e emocional quando Osvaldo cruzou a linha vermelha. Irritado com o silêncio digno e a recusa da garçonete em sorrir para suas piadas imundas, o prefeito se levantou abruptamente. A cadeira pesada de madeira caiu para trás com um estrondo assustador, paralisando metade do restaurante. Com um movimento brusco e agressivo, ele agarrou o pulso de Mariana com força. Os dedos gordos e suados apertaram sua pele, machucando de verdade. Ele a puxou em sua direção, exigindo aos berros que ela dançasse com ele no meio do salão. O cheiro nauseante do hálito dele atingiu o rosto dela como um soco. Mariana tentou se soltar puxando o braço para trás, mas o aperto dele era como o de um animal enfurecido. Ela olhou ao redor, buscando ajuda nos olhos dos convidados ilustres. Homens poderosos engoliram seco, abaixaram a cabeça e focaram em seus pratos de comida chique. Ninguém teve a coragem de enfrentar o monstro político.
A hipocrisia da alta sociedade paulistana estava exposta ali, nua e crua. Eles podiam ter dinheiro, mas lhes faltava a espinha dorsal. Foi então que uma clareza assustadora invadiu a mente de Mariana. As lembranças das humilhações escolares, do sofrimento silencioso de sua mãe na fila do hospital público, gerido por homens corruptos como aquele, da fome e da injustiça de uma vida inteira, explodiram em seu peito. A garota assustada desapareceu, dando lugar a uma mulher disposta a queimar o mundo inteiro para exigir respeito. Com um puxão violento e inesperado, Mariana conseguiu se libertar das garras do prefeito. O movimento foi tão brusco que Osvaldo cambaleou para trás, chocando-se contra a mesa e derrubando uma taça de vinho tinto que se espatifou no chão, manchando a toalha branca como sangue. O salão inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. Até mesmo a banda de jazz parou de tocar. O único som audível era a respiração ofegante da garçonete. Camila tentou puxá-la pelo avental, sussurrando desesperadamente para que ela fugisse para a cozinha. Mas Mariana a ignorou completamente. Seus olhos castanhos queimavam com uma fúria ancestral. Sem olhar para trás, ela começou a caminhar em direção ao palco de madeira polida. Cada passo que ela dava ressoava pelo chão de mármore com uma autoridade assombrosa. Os seguranças do prefeito, confusos com a reação inusitada daquela garota invisível, hesitaram por preciosos segundos, tempo suficiente para ela subir os pequenos degraus e arrancar o microfone do pedestal com um movimento firme. As luzes dos lustres pareciam focar nela, iluminando seu rosto pálido e determinado. Ela olhou para a multidão de rostos chocados, a elite do país paralisada pelo terror do que estava por vir. E, finalmente, seu olhar travou no prefeito Osvaldo, que esfregava o pulso e a encarava com uma mistura de incredulidade e fúria assassina. Aquele era o palco de sua vida, e o espetáculo estava apenas começando. O primeiro som que saiu dos alto-falantes espalhados pelo restaurante foi a respiração trêmula, porém potente, de Mariana. A microfonia emitiu um zumbido rápido que fez alguns convidados cobrirem os ouvidos. Quando ela finalmente abriu a boca, sua voz não carregava medo, mas sim uma clareza cortante que rasgou a atmosfera de hipocrisia. Ela apontou o dedo indicador diretamente para o rosto inchado do prefeito. Ela não falou sobre o assédio que acabara de sofrer. Ela foi muito além. Com uma dicção perfeita, herança das aulas de teatro da professora Helena, Mariana expôs a alma podre de Osvaldo para toda a cidade. Ela discursou sobre as verbas desviadas da saúde pública, as mesmas que faltaram para comprar os remédios de câncer que poderiam ter salvado a vida de sua mãe, Dona Célia, nos corredores gélidos do SUS. Ela falou sobre os trabalhadores invisíveis, os faxineiros, camareiras, motoristas e garçons que construíam a riqueza daquela cidade, enquanto homens como ele esmagavam a dignidade humana com sapatos italianos caros. Cada palavra era uma bala disparada contra a reputação intocável do político. O silêncio da plateia foi esmagado por um burburinho nervoso. O prefeito, com os olhos esbugalhados, começou a suar frio e tentou gritar para que os seguranças atirassem dali, mas sua voz soou fraca e patética. A coragem brutal de Mariana eletrizou o ambiente. A verdade crua, dita por uma mulher que não tinha absolutamente nada a perder, era a arma mais letal daquela noite. O que aconteceu nos segundos seguintes selou o destino de todos na sala. Os convidados mais jovens e os filhos dos empresários, chocados com a audácia surreal da cena, sacaram instintivamente seus smartphones mais modernos e começaram a gravar cada palavra, cada movimento. Os flashes espocavam pela escuridão como estrelas nervosas. Mariana, no centro do palco, não recuou diante das câmeras. Pelo contrário, ela olhou diretamente para as lentes, desafiando o mundo a ouvir o clamor de quem sempre foi silenciado. Em menos de 5 minutos, a humilhação do prefeito e o discurso arrebatador daquela heroína de avental já estavam sendo transmitidos por grupos de WhatsApp.
ganhando curtidas frenéticas no Instagram e liderando os tópicos mais comentados do Twitter nacional. A bolha de proteção do político havia estourado de forma irrevogável. Os seguranças finalmente avançaram em direção ao palco, empurrando as mesas, mas foram bloqueados por um obstáculo inesperado. Seu Roberto, o velho dono do restaurante, posicionou-se firmemente em frente aos degraus, cruzando os braços com a postura de um muro de concreto. Ele não disse uma única palavra, mas seu olhar feroz deixou claro que ninguém encostaria um dedo em sua funcionária. Alguns médicos renomados e empresários mais conscientes, contagiados pela bravura do velho, também se levantaram, criando uma barreira humana protetora entre a garota e os capangas. O império de medo construído pelo prefeito Osvaldo começou a desmoronar diante de seus próprios olhos alcoólicos. A confusão generalizada tomou conta do restaurante Ouro e Brasa. O cirurgião plástico que pagara pelo evento olhava para o prefeito com puro asco, percebendo o estrago irreparável que a presença daquele homem havia causado à sua luxuosa noite de núpcias. Convidados começaram a se retirar apressadamente, chamando seus motoristas, tentando se afastar do escândalo radioativo antes que jornalistas chegassem ao local. Osvaldo berrava obscenidades, ameaçando fechar o estabelecimento, caçar licenças e destruir a vida de todos os presentes, mas a embriaguez transformava suas ameaças em um espetáculo deprimente de descontrole. Seu Roberto agiu rapidamente, sabendo que a segurança de Mariana agora era o principal problema. Ele segurou o braço da jovem, que tremia violentamente enquanto a adrenalina abandonava seu corpo, e a levou pela saída dos fundos, passando pela cozinha caótica. Lá fora, no beco úmido iluminado por um poste piscante, Roberto já havia solicitado um carro de aplicativo. Ele colocou um maço de notas no bolso do avental dela, olhou nos olhos castanhos que tanto admirava e ordenou que ela fosse direto para casa, trancasse a porta e não atendesse o telefone de ninguém. Ele assumiria toda a culpa, protegeria o restaurante e lidaria com a fúria do prefeito falido. Mariana hesitou, lágrimas quentes de gratidão escorrendo pelo rosto tenso, mas obedeceu. O carro acelerou pelas ruas vazias de São Paulo, deixando para trás um incêndio moral que estava apenas começando a queimar o asfalto da metrópole. A manhã seguinte trouxe consigo um terremoto político sem precedentes na história do Estado. O vídeo da garçonete humilhando o prefeito no altar do casamento milionário havia ultrapassado a marca absurda de 20 milhões de visualizações em todas as plataformas digitais. Os telejornais matutinos e os portais de notícias estampavam o rosto inchado e vermelho de Osvaldo em rede nacional, analisando quadro a quadro o seu comportamento deplorável e o discurso implacável de Mariana. Protestos espontâneos de profissionais de restaurantes, hospitais e escolas começaram a se formar na frente da prefeitura. A pressão pública se tornou insuportável e asquerosamente letal para a carreira do político corrupto. Diante da repercussão internacional e da fúria implacável dos eleitores enfurecidos, o governador exigiu publicamente o afastamento imediato de Osvaldo. Aliados políticos viraram as costas na velocidade da luz, cancelando reuniões e apagando fotos com ele de suas redes sociais. A esposa do prefeito, que até então fechava os olhos para os desmandos em troca de joias caras e viagens a Paris, arrumou as malas e fugiu para uma mansão no exterior, preparando um pedido de divórcio que arrastaria milhões de reais. A derrocada foi tão brutal quanto rápida. O homem que se considerava o rei intocável da cidade agora estava trancado em seu escritório, isolado, enfrentando investigações de comissões de ética e pedidos de prisão do Ministério Público. A justiça poética havia cobrado sua dívida com juros altíssimos. Enquanto o mundo político ruía, muito longe daquele caos urbano, no bairro exclusivo do Morumbi, uma cena de choque estava prestes a se desenrolar. Henrique Ferraz, um dos industriais e bilionários mais reclusos e poderosos do Brasil,
dono de fábricas de aço e redes de supermercados espalhadas pelo país, tomava seu café da manhã em silêncio absoluto. A sala de jantar era vasta, com grandes janelas de vidro que davam para um jardim milimetricamente aparado, onde pássaros exóticos cantavam suavemente. Ele usava um roupão de seda escura e mexia distraidamente sua xícara de porcelana. Henrique era um homem marcado por cicatrizes profundas na alma. Há anos ele carregava o peso insuportável de uma tragédia dupla. O noticiário matinal exibia em looping o vídeo do escândalo do casamento. Ele olhava para a tela sem muito interesse, focado apenas nas oscilações da bolsa de valores em seu tablet de última geração. Mas algo, um detalhe minúsculo e poderoso, capturou sua atenção periférica. A câmera do celular amador focou intensamente no rosto da jovem garçonete que discursava no palco. Henrique parou de respirar. A xícara escorregou de suas mãos, espatifando-se contra o chão de mármore italiano, espalhando café quente por todo lado. Ele se levantou de um salto, derrubando a cadeira pesada, e correu em direção à enorme televisão de tela plana. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, o peito subindo e descendo com força. Aqueles traços, aquele nariz, a curva exata do queixo desafiador. O rosto que brilhava em alta definição na tela da televisão não era apenas familiar. Era um fantasma que havia retornado do mundo dos mortos para assombrar a mansão Ferraz. Mariana era a cópia absolutamente idêntica, um clone perfeito de Letícia, a única e amada filha de Henrique, que havia falecido anos antes de forma trágica, devido a complicações severas no parto de seus filhos gêmeos. A semelhança era tão visceral e assustadora que desafiava a lógica e qualquer probabilidade genética. Henrique gritou ordens desesperadas pelos corredores gelados da mansão, acordando a equipe de segurança e seus assessores mais íntimos. Em questão de 30 minutos, os melhores detetives particulares e especialistas em inteligência do país já estavam rastreando a vida da garçonete heroína. O bilionário andava de um lado para o outro em seu escritório escuro revestido de madeira nobre, o coração batendo descompassado contra as costelas. Ele tentava organizar as memórias embaçadas do passado mais sombrio de sua vida. Décadas atrás, durante a maior crise econômica que o país já enfrentou, ele havia sido vítima de uma armação política monstruosa que o levou injustamente à prisão preventiva. Ele passou 2 longos anos atrás das grades frias do cárcere, lutando desesperadamente para provar sua inocência perante tribunais comprados. E foi exatamente durante aquele período obscuro e desesperador que sua esposa, Beatriz, que já enfrentava surtos severos de depressão crônica e pânico, entrou em trabalho de parto. A memória dos eventos ocorridos enquanto ele apodrecia na cela era uma névoa de informações desencontradas e relatórios médicos suspeitos. A história oficial contada por Beatriz, quando Henrique finalmente saiu viciado em calmantes da penitenciária, era de que ela estava grávida de gêmeas idênticas. No entanto, o relato trágico dizia que uma das meninas, supostamente prematura e muito fraca, não resistiu às complicações do parto e nasceu morta na sala cirúrgica do hospital público do interior, para onde Beatriz havia fugido para escapar dos abutres da imprensa sensacionalista. Apenas Letícia, a criança forte e saudável, havia sobrevivido para iluminar a vida do pai despedaçado. Henrique chorou no túmulo vazio por anos, abraçando a dor da perda e canalizando seu trauma para reerguer seu império financeiro de forma implacável. Mas agora, observando as expressões da jovem garçonete no vídeo, ouvindo o timbre exato da voz que outrora ecoava pelos corredores de sua casa, as peças soltas do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira doentia e monstruosa em sua mente analítica. O relatório do detetive chegou rapidamente. A garçonete se chamava Mariana, e o nome da mãe falecida que a criou era Célia. Célia, a ex-parteira. A mesma mulher,
A mesma figura solitária que havia ajudado a trazer suas filhas ao mundo em um hospital precário e superlotado há mais de 2 décadas. O chão sob os pés do bilionário pareceu desaparecer completamente. O sangue de Henrique congelou em suas veias, e uma fúria sombria e silenciosa tomou posse do seu espírito. Ele agarrou o dossiê contendo as fotos de Mariana criança, as antigas assinaturas de Célia nos registros de maternidade do hospital público, e marchou até o quarto luxuoso da esposa. Beatriz estava sentada na penteadeira de espelhos bisotados, escovando lentamente seus cabelos loiros artificiais, completamente alheia à tempestade apocalíptica que estava prestes a destruir o castelo de cartas que ela havia construído ao longo dos anos. Henrique trancou a pesada porta de carvalho atrás de si com um baque surdo, girando a chave na fechadura. Ele jogou os papéis, os laudos investigativos e as fotos reveladoras sobre a cama forrada com seda egípcia, com tamanha violência que as folhas voaram pelo ar como pássaros feridos. Com a voz mais baixa e perigosa que já emitiu em toda a sua vida, ele exigiu a verdade, a história inteira e sem enfeites. O rosto pálido e bem tratado de Beatriz desmoronou instantaneamente. A máscara de controle e sofisticação derreteu sob a luz opressora da culpa. Ela não tentou negar. A mulher caiu de joelhos no chão revestido com carpetes persas, agarrando os sapatos italianos do marido e derramando lágrimas incontroláveis de histeria e profundo desespero. O segredo monstruoso que ela manteve trancado a 7 chaves durante décadas na escuridão de sua alma estava finalmente vindo à tona debaixo da pressão impiedosa de seu olhar incandescente. Soluçando compulsivamente e incapaz de encarar os olhos do homem que amava, Beatriz desabafou as verdades indigestas que apodreciam em seu peito. Na época do parto doloroso e prolongado, o desespero e a paranoia consumiam sua sanidade mental. Com Henrique preso injustamente, os bens da família congelados pelo governo corrupto e sofrendo pressões psicológicas constantes de credores implacáveis, ela entrou em colapso total na sala de parto. O terror profundo e irracional de não conseguir sustentar, proteger ou amar 2 crianças naquele ambiente de total instabilidade e incerteza a paralisou de forma covarde. A parteira Célia, que morava sozinha no mundo e que acompanhou os lamentos de Beatriz, também enfrentava suas próprias batalhas com a solidão extrema e a pobreza opressora e invisível. Em um momento de cegueira mútua, desespero e decisões completamente irracionais, um pacto demoníaco e silencioso foi selado com lágrimas no escuro da maternidade. Célia, motivada por um instinto maternal reprimido e por promessas desesperadas de compaixão e amor verdadeiro, levou a segunda gêmea no silêncio da madrugada fria. A criança morta reportada nos documentos ofícias era uma fraude brutal. Beatriz forjou os laudos de óbito utilizando o dinheiro que lhe restara em suas economias escondidas. Ela achava na sua mente perturbada que estava salvando a menina de um destino incerto de pobreza, entregando-a a uma mulher humilde que poderia esconder aquele tesouro longe dos tubarões vorazes de uma São Paulo em crise. A repulsa misturou-se ao desespero enquanto Henrique absorvia as palavras de sua esposa, processando o impacto cataclísmico daquela revelação assustadora. Um rugido de dor animal e primitiva escapou do fundo de sua garganta, um som tão alto e visceral que os empregados correram pelos extensos corredores do Morumbi, temendo pelo pior e gritando pelo segurança principal. O bilionário afastou as mãos frias de Beatriz com violência, incapaz de perdoar ou compreender uma traição de tamanhas proporções emocionais e morais que privara Mariana de viver no luxo e obrigara Letícia a crescer sem o espelho maravilhoso da irmã gêmea ao seu lado. Sem dizer mais nenhuma palavra afiada ou lançar olhares raivosos, ele deu as costas para o pranto de sua mulher em colapso mental, pegou as chaves nervosamente tremendo e correu para a enorme e luxuosa garagem subterrânea
de carros pretos e blindados. Ordenou que seu motorista de confiança dirigisse em velocidade máxima, cruzando a cidade, partindo do Sul Nobre em direção ao subúrbio industrial e populoso de Osasco, o verdadeiro endereço que os especialistas em investigação lhe repassaram, onde a misteriosa garçonete morava de forma precária e discreta, com seu cachorrinho vira-lata, recém-adotado das ruas perigosas. Seu coração estava esmagado, prestes a explodir de antecipação ansiosa e medo gélido, imaginando como diabos explicaria toda aquela odisseia shakespeariana de corrupção familiar e segredos monstruosos para a garota humilde e traumatizada, que acreditava cegamente ser filha órfã de uma mulher lutadora chamada Dona Célia. Enquanto isso, Mariana estava sentada debaixo das cobertas puídas e finas no sofá encardido do apartamento velho. Paçoca repousava docemente em seu colo quente, os grandes olhos atentos enquanto ela acariciava compulsivamente suas orelhas fofas de pelo caramelo. Seu celular brilhava e não parava de apitar enlouquecido, recebendo mensagens encorajadoras de colegas orgulhosos do Ouro e Brasa, ligações nervosas de jornalistas da grande mídia implorando por entrevistas sensacionais exclusivas. O medo e o cansaço do dia anterior ameaçavam devorá-la por inteiro, enquanto o mundo desabava lá fora em furacões virtuais incontroláveis. De repente, os estrondos ruidosos e firmes de batidas urgentes ecoaram violentamente na porta fina de madeira do apartamento. O pequeno filhote Paçoca soltou um ganido assustado. O medo de que capangas raivosos do prefeito corrupto Osvaldo houvessem-a encontrado tomou conta do pequeno espaço e de seus músculos endurecidos e tensos. Lentamente, ela caminhou em direção ao olho mágico opaco e trincado. O rosto que lhe observava era de um homem mais velho, imponente e assustadoramente refinado, cujos olhos tempestuosos e marejados carregavam uma profunda, excruciante e sincera tristeza humana. Com a chave firme em sua mão soada e trêmula, ela escancarou a porta sentindo um choque visceral nas entranhas profundas. Henrique Ferraz entrou vagarosamente, tirou as pesadas fotografias impecáveis de Letícia do grande casaco acolchoado, as mostrou em profundo respeito e revelou de supetão toda a trágica e real dimensão de sua brutal origem genética e vida roubada. O confronto avassalador durou horas regadas de lágrimas amargas, negação e desespero, até que a fúria abrasiva abriu espaço milagroso para o perdão mais absoluto e redentor. Mariana compreendeu plenamente que Henrique fora tão brutalmente despedaçado e roubado por armações passadas quanto ela própria. O pai milionário abraçou a filha perdida com uma força quase espiritual, prometendo resgatar todos os tenebrosos anos de silêncio sepulcral e humilhações indizíveis que ela suportara debaixo de chuvas paulistanas escaldantes e frios congelantes. Para reconstruir pontes sólidas com o futuro encantador, Henrique levou Mariana imediatamente para conhecer seu genro tristonho e nobre, o dedicado Lucas, marido de sua gêmea falecida, Letícia. Quando o rapaz de olhar meigo arregalou os belos olhos azuis incrédulos diante da figura divina idêntica, que entrava pelas imensas portas do jardim luxuriante de inverno, uma grande e brilhante centelha mística brotou intensamente entre eles, conectando dores superadas e as almas castigadas com os sobrinhos recém-nascidos, adoráveis nos braços aquecidos, cravando uma forte promessa profunda de um amor florescendo, onde antes só residia tragédias inimagináveis. O destino estava brilhantemente concertado por mãos misteriosas, e a justiça imperou magnânima, destronando sem nenhuma piedade os demônios sombrios do passado e iluminando majestosamente o seu extraordinário, majestoso e formidável caminhar repleto de esplendor. E assim, a coragem de uma simples garçonete mudou as estruturas e os pilares de toda uma cidade gigantesca. O asqueroso prefeito Osvaldo
terminou completamente apodrecendo solitário, no ostracismo escandaloso absoluto e implacável, sem poder arrogante de persuasão, varrido dolorosamente para a sarjeta das terríveis cinzas mortais, pela ira popular devastadora sem fim. E do outro lado luminoso do imenso e sombrio abismo emocional vertiginoso, Mariana encontrou nos braços luxuosos, seguros da alta família biológica Ferraz e do imenso carinho magnético avassalador que sentiu logo por Lucas e seus adoráveis pequeninos, a inquebrantável certeza esplêndida, inigualável de que gigantescas recompensas espirituais poderosas são reservadas imaculadamente aos justos de coração puro, batalhador formidável no final glorioso. Se você adorou a intensa história épica fenomenal, curta este vídeo maravilhoso ativamente e deixe um forte comentário sincero abençoado, se inscrevendo aqui rápido para sempre, acompanhar deslumbrantes odisseias humanas, magníficas e inspiradoras. E diga pra gente, você já encontrou o grande amor em meio a maiores tempestades da sua jornada de vida impressionante?